Gente, eu vou explicar dentro do nosso cristianismo o que isso aqui representa dentro dos números. Quando eu falei para vocês, dentro Deus o ponto zero, alfa e ômega, o número 1 de hierarquia do cristianismo é o próprio Jesus Cristo, após Deus. 2, o Espírito Santo. 3, a nossa junção. Espírito e matéria, que eu quero explicar para vocês porque que eu falo do terceiro corpo. E se vocês, às vezes, tiverem dúvida, não estiverem assim entendendo, pode mandar a pergunta, que o nosso pessoal aqui da produção está pronto para trazer essas perguntas para que eu possa responder, gente. E é bastante interessante perguntas duvidosas. Não vou dizer para vocês que eu vou responder todas as perguntas. É que até onde eu cheguei é assustador e difícil até para explicar. Então, quando eu falei do número 3, o que nós vamos estar passando nesse terceiro milênio? Esse terceiro milênio, nós entraremos numa época apocalíptica. Então, nós vamos entrar. Como eu falei que o 2020, em 2019, eu fiz uma palestra com os professores aqui mesmo na cidade, explicando. Isso foi em maio de 2019. Eu tive uma visão, uma mensagem, e eu expliquei para eles como nós começaríamos o 2020. Muito triste, e vocês sabem o que foi que aconteceu, e eu comentei isso, tenho prova, se alguém tiver dúvida pode perguntar, de que eu falei como nós começaríamos o 2020. Então, essa década, não foi o ano de 2020, a década de 2020, por quê? É a terceira década do terceiro milênio. Por ser a terceira década do terceiro milênio, dá 3 e 3 dentro da era do número 3, da era apocalíptica. Então, nós daqui para frente vamos passar um momento bastante difícil. Nós vamos passar um momento bastante difícil porque o nosso mundo, querendo ou não, o nosso planeta, não é o nosso mundo no sentido universo, mas sim o nosso mundo, planeta Terra, vai sofrer danos irreparáveis, porque depois, a hora que eu vou falar nos fatores do aquecimento global, que é das telas que eu vou estar falando aqui hoje, eu vou estar explicando para vocês o que nós vamos passar e o porquê do derretimento dessa geleira e dezenas e centenas de coisas. Por que nós vamos ter que passar por isso e por que isso irá acontecer? Esse terceiro milênio, o primeiro milênio foi o milênio de Cristo, o segundo milênio foi o milênio do Espírito Santo, e esse terceiro milênio é o milênio da alma. E nós não fizemos nada para que 7 e 3 dá 10. Infelizmente, mas nós vamos ter que passar por situações difíceis do homem. O número 3 é a montagem de nossa alma. O que é a nossa alma e não o nosso espírito? A nossa alma, gente, cientificamente, por o trabalho de ciência da teologia através do número, porque a nossa alma nada mais é como me fizeram uma pergunta bíblica. A pessoa me perguntou, Joel, você tem essa resposta para mim? Eu li na Bíblia, não sei em que página é e nem que capítulo. Ele passou para mim e fez a pergunta, que ele leu e não entendeu o significado. Os filhos de Deus casados com os filhos dos homens. E eu respondi para ele, o casamento dos filhos de Deus casados com os filhos do homem, eu expliquei para a pessoa, é a nossa junção alma que é formada pelo Espírito Santo e pela matéria. Não, pela matéria não, desculpa. Pelo nosso cérebro, gente. O nosso cérebro não é
membro do nosso corpo. O nosso cérebro, ele é simplesmente um corpo de comando do nosso corpo matéria, gente. Ele é um computador. Por ele ser um computador, é que ele recebe a imagem de cabeça para baixo. E por que ele recebe a imagem de cabeça para baixo? Por causa desse terceiro corpo que vocês vão entendendo, que eu estou escrevendo e explicando, porque o terceiro corpo. Terceiro corpo, tudo que se gira, gira com 3 movimentos. E, cientificamente, existe que se diz, o nosso cérebro recebe a imagem de cabeça para baixo para que nós possamos enxergar normal como a nossa matéria enxerga. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, mas nada que eu fizer a pergunta aqui, eu vou deixar sem resposta. Caso eu esqueça, vocês podem mandar aqui para a nossa produção, que eles vão passar para trazer a mim, passar a mim, para que eu possa responder dentro do possível, até onde eu conheço, responder para vocês. A nossa imagem, o nosso terceiro corpo, nós giramos em torno de nós mesmos, fazendo isso. A imagem é recebida de cabeça para baixo por essas razões. Olha aqui o que eu vou explicar aqui para vocês, para que nós possamos explicar melhor o que está e o que acontece que nós desconhecemos, que fica bastante difícil para nós entendermos, é claro. Esse terceiro corpo, quando você vai tirar uma xerox, o que nós fazemos? Nós viramos o papel de cabeça para baixo e contra a gente. Do jeito que ela roda, ela gira, ela já faz o movimento do cérebro. Então, eu vou escrever aqui para vocês, aqui na lousa, ó. Ambulância. Tem mais, outra mais. Porque essas palavras vocês conseguem ver ela em vários lugares. Na frente de ônibus especiais, até com a palavra especial. Ambulância, bombeiro, carros oficiais de emergência. Vocês vão ver isto. Por que eles estão escritos dessa maneira e nós temos a dificuldade de interpretar? Porque, se você... Aqui eu quero dizer isso para responder para vocês desse terceiro corpo, que é a tela da explicação é esse terceiro corpo. Então, se vocês olharem aqui, olha bem, na posição aqui que eu estou, se vocês escreverem o que vocês estão vendo lá aqui atrás, se vocês colocarem um espelho aqui na frente, esse espelho, nós vamos ver o que está escrito aqui atrás normalmente. E por que isso acontece? Porque o que o nosso cérebro tinha que girar, a imagem, se eu fizer isso, ele gira ao contrário novamente. Eu vou sempre olhar de frente e ver de maneira errada. Mas se eu olhar desta maneira, com o espelho na minha frente, o espelho vai fazer a função de substituir o meu cérebro. Porque eu não posso olhar para trás porque eu estou dirigindo. Então, essas são as realidades. Agora, esse terceiro corpo, como funciona? Nós giramos em torno de nós mesmos, o nosso cérebro gira nesta posição, nesse sentido, que é o que eu falei para vocês, que vocês vão tirar uma xerox, vocês viram ela de cabeça para baixo contra vocês, para que ela gira, porque quero que saia completo. Só que o nosso espírito, por que ele recebe? Ele está em nós. Mas quando ele joga no cérebro, ele trabalha nessa posição. Então, nós viramos, se nós falarmos como é o nosso corpo, tudo é tridimensional, que é uma parte que eu escrevo e explico nesse livro.